Estamos de volta com a Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h36. A gente vai bater um papo com o vereador de Belo Horizonte, Pablo Almeida, do PL. Pablo, que foi eleito com a maior votação da história de Belo Horizonte para um vereador. Foram mais de 36 mil votos, né, Pablo? 39.960. 39 mil, quase 40 quase mil 40 votos. É uma mil. coisa assim que a gente for parar para pensar durante a história de qualquer legislatura, a gente já fica, né, pasmo. Sim. Quando a gente viu a votação da Duda Salabé e do Nicolas Ferreira na legislatura anterior, já ficou todo mundo surpreso. A Áurea Carolina, quando já pintou, nossa, meu Deus do céu, mas realmente a votação que você alcançou foi algo assim realmente extraordinário. E aí eu quero lhe fazer uma pergunta justamente baseada nesse ponto. Como que foi para um vereador de primeiro mandato chegar à Câmara com essa votação expressiva? É claro que você tinha uma preponderância, você sempre trabalhou ao lado do Nicolas, você tinha uma aproximação muito grande com ele. Como é que foi para você chegar à Câmara com essa votação, com essa representatividade para se colocar e se posicionar frente aos seus pares? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores que estão nos acompanhando aqui. Primeiramente, para mim, é uma missão que o povo de Belo Horizonte me deu, e essa graça ela não seria concedida sem, primeiramente, a vontade de Deus. Então, eu acredito muito em Deus, sou cristão, sou conservador, sou de direita, mas eu acredito que, acima de tudo, foi Deus que me permitiu viver esse momento, né? A gente viu aí que na legislatura passada era uma pessoa de um outro espectro político, que estava ali representando e sendo a pessoa mais bem votada da história de Belo Horizonte. Agora, calhou de ser um cristão conservador e de direita, né? Eu não tenho nenhum tipo de ego relacionado à minha votação, não tenho nenhum tipo de... eu acho que eu sou melhor por conta disso, mas eu tenho certeza que para a população que me elegeu, para a representatividade daquilo que eu represento, isso é muito importante para Belo Horizonte. E, de fato, a gente chegou lá com o discurso de buscar tentar fazer Belo Horizonte ser a capital mais conservadora do nosso país, e a gente tem trabalhado e lutado por isso. Mas eu agradeço muito, primeiramente, a Deus, ao meu padrinho político, né, o deputado federal Nicolas Ferreira, assim como você bem mencionou, faço parte ali do grupo político dele, então, sem o apoio dele, com toda certeza, a gente também não obteria essa quantidade de votos, mas também agradecer muito a população de Belo Horizonte que me confiou, né, de uma maneira muito... Eu fiquei muito feliz em receber essa votação, né, de maneira expressiva, e tenho certeza que o meu trabalho ele tem sim correspondido com essa votação, com o que as pessoas imaginavam do meu trabalho, aquilo que eles gostariam de ver, uma continuidade do trabalho do Nicolas ali na Câmara, que depois dele sair dali, infelizmente, a gente perdeu essa representatividade, e hoje, não só comigo, mas com outros pares ali também, que inclusive já vieram aqui, a gente tem tentado levar essas nossas ideias e fazer com que essa voz conservadora, que antigamente não existia dentro das casas, né? É muito importante lembrar que a esquerda ela falava sozinha e falou sozinha em vários ambientes, inclusive nas câmaras municipais, na questão política durante muito tempo. Agora não, agora a gente está ali para fazer um embate, agora a gente está ali para de fato ser uma representatividade dessas pessoas que antigamente não tinham voz, mas agora a gente tem voz e tem voz, representatividade e voz ativa ali dentro. Vereador, já são 6 meses, né, do seu mandato. Como é que você faz essa avaliação desse primeiro semestre, né? Na Câmara, como é que está essa relação com a Câmara? A relação com a Câmara, assim, é muito... Eu tenho amigos ali dentro, vereadores que trabalham muito em prol da cidade. Tem um outro espectro político que está ali dentro também, ao qual eu não tenho, de fato, amizade, mas mantenho respeito ali com as pessoas. Tento ser o mais respeitoso possível com todas as pessoas ali dentro. Obviamente, respeitar as pessoas é uma prerrogativa minha como cristão, mas eu não respeito muitas ideias que são levadas ali. E se eu, de fato, respeitasse essas ideias mais do que as minhas próprias ideias, eu não teria uma ideia própria. Então, tem muitas pessoas ali que, de verdade, ficam dia e noite, infelizmente, pensando no próprio umbigo, pensando nas suas próprias pautas ideológicas e não pensam em Belo Horizonte, não pensam em, de fato, resolver os problemas da nossa cidade. O meu mandato, a gente está, durante esses 6 meses, né, um tempo de aprendizado. Já passei pela Câmara anteriormente, né, na figura de assessor, já conhecia a casa, mas estando ali como parlamentar, é a minha primeira oportunidade. Então, esses 6 meses a gente veio mostrando o nosso trabalho. Muitas pessoas acharam que eu ia entrar ali de uma maneira completamente diferente, mas eu sou o vereador hoje que mais propôs ofícios na prefeitura. A gente tem quase 3.900 ofícios protocolados, ou seja, são 3.900 problemas que, se a prefeitura resolvesse a partir disso, seriam 3.900 problemas a menos na cidade. Já protocolei também, são os instrumentos que a gente tem, né, para conversar com o executivo ali, no caso com a prefeitura, com o prefeito, pedidos de informação, a gente já fez mais de 50 indicações ao prefeito, a gente fez mais de 38 projetos de lei, se eu não me engano eu estou no 19º projeto de lei, ou seja, eu
eu vejo que o meu trabalho ele tem sido um trabalho propositivo pela cidade e para a cidade. E não só para aquela população que me elegeu, mas a gente tem trabalhado porque esse buraco que a gente fez ofício lá, por exemplo, esses ofícios que a gente faz de poda de árvore, de iluminação, de buraco na rua, ou seja, são problemas comuns ao cidadão belo-horizontino. Se a prefeitura vai lá e resolve, é uma pessoa de direita que poderia cair naquele buraco, uma pessoa de esquerda que poderia, uma pessoa que nem vota, ou seja, a gente está buscando de fato melhorar a cidade com as nossas proposições. É claro, Pablo, que você também, pelo seu espectro de votação, de onde você surgiu, do movimento político que você surgiu, é claro que fica muito difícil para você também não ser engajado com pautas que sejam levantadas com bandeiras do grupo político que você representa. E aí existe uma reclamação que vem de muitas outras pessoas, de analistas políticos, que muitos dos assuntos que estão sendo discutidos na Câmara não são um foro ideal para poder ser discutido. Pautas identitárias, pautas ideológicas. Você tem essa mesma opinião, Pablo? Não, eu acredito que os vereadores, assim como eu, foram eleitos ali por uma parcela de população para representatividade. O principal trabalho do vereador, ele sim protocola leis, né, obviamente, a gente fiscaliza e eu tenho projetos de fiscalização voltados para esse sentido, por exemplo, para dar mais liberdade para que o vereador ele possa fiscalizar, porque eu já tive problema no início do meu mandato com fiscalização, com o executivo tentando barrar ali de certa forma, com outros colegas dentro da casa não entendendo essa movimentação, porque muitos ali não faziam esse trabalho anteriormente. Agora a gente chegou com essa nova roupagem falando, ó, nós vamos fiscalizar e eu quero deixar aqui, já tenho projetos relacionados a isso inclusive, mecanismos que a prefeitura, mecanismos que a Câmara de Vereadores, ela possa sim ser o agente de fiscalização legítimo, ela já é pela Constituição, mas que a gente possa colocar isso também aqui no município de uma maneira ampla e que as pessoas entendam isso, que o papel do vereador, além de legislar, além de propor leis ali, é também fiscalizar o executivo. E muitos vereadores ficaram meio receosos com isso, mas a gente conseguiu, né, mostrar para eles que o nosso trabalho ele de fato é propositivo pela cidade e essas leis que eu apresentei, elas sendo aprovadas, tendo um governo de direita, a Câmara vai ter essa mesma liberdade. Tendo um governo de centro-esquerda, como eu identifico essa nova gestão agora, a Câmara também vai ter essa prerrogativa de fiscalização. Então, esses projetos, essas pautas ideológicas, elas são comuns ao dia a dia do brasileiro, do cidadão belo-horizontino também e também da Câmara de Vereadores. O que acontece? Os projetos, eles têm que passar por uma série de processos ali dentro da casa. Você passa pela CLJ para ver se ele é constitucional, se ele é legal, se ele é regimental. A partir disso, ele passa pelas demais comissões temáticas e o que muitas das vezes as pessoas estão vendo nesse momento são projetos que não têm a necessidade de ter todo esse trâmite burocrático lá dentro da casa. E esses projetos, eles já vão direto, por exemplo, moção de aplauso, aí uma pessoa vai lá e faz a impugnação dessa moção de aplauso, que às vezes é uma... Por exemplo, eu protocolei uma moção contra aquela fala absurda do Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça, que falava que a polícia prende mal. Eu passei essa moção passou, mas se alguém da esquerda impugnasse, isso já ia direto para o plenário. E o plenário votava se a Câmara de Vereadores quer falar sobre isso ou não quer falar sobre isso. Quer mandar uma impugnação, uma moção de apoio, uma moção de impugnação relacionado a isso ou não. Então, esses projetos que são os projetos que passam mais rápido ali, dia de não sei o quê, igual eu aprovei, por exemplo, o dia do atirador desportivo ali na casa. Às vezes, quando isso é provocado e vai para o plenário, é um trâmite muito mais rápido. Então, as pessoas acabam vendo somente essa parte, né? E a mídia também, eu faço aqui um contraponto, que a mídia, às vezes, ela só divulga essa parte. Eu tenho um projeto lá, por exemplo, que foi aprovado, que disponibiliza o sensor de monitoramento de glicose para as pessoas que têm diabetes tipo 1. Isso não saiu em quase nenhum jornal. Mas quando eu falei do meu projeto do carnaval, que cria uma classificação indicativa para que crianças não participem de carnaval ou de parada LGBT, que tenham conteúdo ali que vai expor elas à nudez, que vai expor elas a coisas inapropriadas, toda a mídia fala, todo mundo fala. Ou seja, a gente tem sim aprovado bons projetos ali na casa, a gente sim tem dado andamento a boas pautas ali que são referentes aos assuntos pertinentes da sociedade, mas às vezes não tem essa ampla divulgação que a gente gostaria de ver nesses assuntos polêmicos, né, por assim dizer. Vamos para o intervalo rapidinho. Na volta eu quero voltar falando sobre esse projeto Carnaval e também sobre o posicionamento seu e do PL em relação ao governo do Álvaro Damião, já que vocês são o partido do candidato derrotado nas últimas eleições pela chapa Fuad e Damião. Pode ser? Perfeito. Vamos para o intervalo. Na volta a gente continua essa conversa com o vereador Pablo Almeida, do PL.
Estamos de volta, 12h49 em Belo Horizonte. Vamos continuar com esse papo com o vereador Pablo Almeida do PL. Você falou, vereador, no fim do bloco passado, sobre o seu projeto que delimita uma faixa etária para a participação de pessoas e de crianças em eventos como Carnaval, Parada LGBTQIA+, aqui em Belo Horizonte. Como é que o senhor vê essa proposta? De que maneira que o senhor acha que isso pode contribuir para a sociedade como um todo? Eu vejo essa proposta, na minha visão, é muito clara. Tem nada de polêmico, zero polêmica. Para mim, quem é polêmica é quem defende morte de criança no ventre, é quem defende legalização de droga, é quem defende linguagem neutra, ideologia de gênero. Para mim, essas pessoas são polêmicas. Na minha visão, esse projeto ele visa proteger as nossas crianças de serem expostas a conteúdos que não desrespeitam a faixa etária delas. Então, a gente está querendo, de fato, proteger as crianças, não permitindo que elas sejam expostas a conteúdos como nudez e como todos esses outros... esses outros que eu mencionei aqui agora. A gente não quer que as nossas crianças aprendam esse tipo de coisa. Saiu na Gazeta do Povo uma reportagem falando que as crianças, quando elas são expostas a esse tipo de conteúdo, elas podem ter sexualização precoce, elas podem sofrer abusos de uma maneira muito mais abrupta, elas podem ser mais incentivadas a consumir pornografia, elas podem ter até uma questão de autodeterminação do seu próprio corpo completamente relativizada. Ou seja, só traz prejuízo deixar as crianças frequentarem lugares iguais a esse. Então, o que a gente quer? A gente quer que as nossas crianças sejam, de fato, protegidas aqui na nossa cidade. Na minha visão, é um projeto tranquilo, um projeto simples, porque a gente visa, de fato, proteger as crianças. Vereador, mas na prática, como é que seria feita esse projeto? Como é que as crianças elas seriam proibidas de frequentar essas manifestações? Vou puxar uma outra vírgula dessa pergunta também. Lá, durante o período que o presidente Jair Bolsonaro era presidente da República, muito se falou sobre a educação. Quando se falava de discutir educação à distância, se defendia que os pais tinham o livre direito de determinar aquilo que eles acham melhor ou pior para os seus filhos. Você não acha que aí seria uma interferência direta nessa função dos seus pais? Então, a gente vai ter que parar de fazer filme com classificação indicativa. A gente vai ter que parar de fazer peça de teatro com classificação indicativa. Ou seja, se existe a classificação indicativa, é para que ela seja cumprida porque pessoas sem noção ou desavisadas, vou deixar aqui claro que pode ser isso também, às vezes vão frequentar ali, às vezes uma pessoa quer frequentar um carnaval, eu vou lá curtir o carnaval, só que não está esperando aquele tipo de ambiente ali. Vou frequentar determinado lugar, só que não está esperando. O que a gente prevê? A gente prevê que seja realizada uma classificação indicativa. A criança quer frequentar um bloco de carnaval, eu não sou contra a criança ir no bloco de carnaval, mas ela vai num bloco de carnaval que tem uma classificação indicativa, que seja responsável ali, que não seja agressivo aquilo que ela vai... Porque uma criança, quando ela está ali sendo de 6, 7 anos de idade, ela ainda está se formando, ela pode pressupor que aquilo dali é normal. Ela pode pressupor que uma pessoa fazendo sexo na rua é normal. Ela pode pressupor que exposição à nudez, e como eu já disse, esses dados aqui dessa entrevista da Gazeta do Povo, pode ser que aquilo dali vai determinar todo o futuro dessa criança. E a gente não quer isso. A gente não quer que esse tipo de evento seja utilizado como uma arma até ideológica para trabalhar na mente das nossas crianças. O que a gente quer, de fato, é que as crianças sejam respeitadas. Então, deixem as nossas crianças em paz. Você representa o PL. Você é um parlamentar do PL. O PL foi o partido do Bruno Engler derrotado nas eleições do ano passado pela chapa Fuad Álvaro Damião. Com a morte do Fuad, o Damião assumiu a prefeitura de Belo Horizonte. É de um partido até que teria alguma proximidade ideológica com o PL, União Brasil, mas o senhor mesmo classifica esse governo de um governo de centro-esquerda. Desde o início, o PL se colocou mesmo à oposição. É essa mesma postura do seu partido frente à prefeitura e o mandato hoje do Álvaro Damião? Sim, o PL é uma bancada de oposição, mas a gente não é oposição por oposição. Não quer dizer que se a prefeitura encaminhar um projeto que seja bom para Belo Horizonte, que a gente vai votar contra só por ser oposição. Não, nós somos uma bancada independente. E nós pensamos Belo Horizonte dia e noite. A gente quer, de fato, ver o desenvolvimento sustentável da nossa cidade, a gente quer ver uma segurança que seja melhor, a gente quer ver toda essa situação que a gente vê hoje na nossa cidade, que é uma cidade feia, uma cidade que infelizmente está feia, que infelizmente está suja, que infelizmente está largada às traças. E a gente não quer, porque a gente sabe do potencial que a nossa cidade do potencial turístico, das pessoas que vivem, que convivem aqui na nossa cidade. A gente infelizmente vê que Belo Horizonte deixou de ser uma cidade de destino e virou somente uma cidade de passagem. As pessoas só vêm em Belo Horizonte para passar no aeroporto de Confins e ir embora. Infelizmente a gente não tem uma atração, um turismo, mais uma vez, porque a cidade
ela está simplesmente largada às traças. Hoje, Belo Horizonte, com essa atual gestão, o que eu não posso reclamar, que não tem falta de diálogo. A gente consegue acessar a prefeitura, o que não acontecia anteriormente. Mas ter as nossas propostas avançadas, aí outros 500. Ter os nossos projetos andando e caminhando e a gente, na maneira que a gente pensa Belo Horizonte, fluindo mais, aí já é outra coisa. Mas o acesso a gente até tem, a conversa, mas a resolutividade, em muitos casos, infelizmente, a gente não está conseguindo. Infelizmente, essa gestão agora entregou e a gente deixa isso muito claro. A educação, a cultura e o social nas mãos da esquerda. E a gente sabe que onde a esquerda pisa, não cresce mais grama. Infelizmente, eu não estou vendo futuro nessas áreas que são áreas de carência, assim, de uma maneira extrema da nossa cidade. Infelizmente, como está entregue nas mãos dessas pessoas, que não foram indicações técnicas, mas indicações completamente partidárias, eu não vejo futuro nesse sentido. Agora, em contrapartida, Secretaria de Segurança, por exemplo, a gente tem uma pessoa muito responsável lá. O secretário Márcio Lobato é uma pessoa que, na minha visão, está querendo fazer um trabalho muito bom por Belo Horizonte, mas tem essas concorrências ali entre as outras demais secretarias. Vereador, nosso tempo está terminando, mas antes de encerrar, eu queria fazer uma última pergunta para o senhor em relação à greve dos professores, né? Foram quase 30 dias de greve. Como é que o senhor avalia essa greve aqui na nossa capital? Eu avalio que a greve ela é um direito, né? Que o professor ele possa fazer greve, ele possa pleitear. Eu sou um entusiasta e também apoio que a nossa educação básica ela receba, sim, uma verba maior, receba um incentivo maior. Nós precisamos valorizar os nossos professores e ninguém fez melhor do que isso, do que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje, infelizmente, a gente vê cortes nas universidades federais, cortes em toda a educação. Só no ano passado foram 300 milhões de reais em cortes, se eu não me engano, 100 milhões de reais de cortes para pesquisas no ambiente federal, ou seja, é uma atual gestão do governo federal que a gente não vê um incentivo à educação. No âmbito municipal, assim como eu disse, né, sou favorável sim que os professores eles sejam mais reconhecidos, que eles recebam melhor e para mim a melhor parte da greve é quando ela acaba, porque de fato as mães elas podem deixar os seus filhos mais uma vez nas escolas, os pais também podem sair para trabalhar de uma maneira mais tranquila e deixar ali com que os filhos eles de fato eles tenham um ambiente ali protegido, um ambiente de respeito, um ambiente onde, além de eles estarem ali sendo assistidos por profissionais, eles também estão aprendendo a ser bons cidadãos, a ser um bom profissional, a ser uma pessoa que, de fato, ela vai sair da escola, e esse é o nosso desejo, que ela saia da escola sendo um excelente cidadão e sendo um excelente profissional também para contribuir com a sociedade. Em relação ao posicionamento da prefeitura, né, que chegou a judicializar o fim da greve, como é que o senhor também avalia isso? São os instrumentos, né, que a prefeitura ela tem. Né? Eles tentaram um acordo ali de negociação, me parece que foi a única categoria que não, após a primeira negociação, né, dos 14 sindicatos, foi o único que acabou não fazendo esse acordo com a prefeitura e eles tentaram aí uma forma de fazer. Eu não iria por esse lado se eu estivesse ali sentado na cadeira do prefeito. Eu sou uma pessoa que eu gosto de dialogar, eu sentaria, conversaria, mas também a gente tem que ver como é que está a questão relacionada dos fundos da prefeitura. Não sei se foi isso que foi um fator balizador ali ou se teve alguma coisa, mas eu acredito que se a prefeitura tivesse um ambiente de diálogo melhor com esses profissionais, com toda certeza a greve não se estenderia tanto. E eu tenho várias críticas à questão da educação. O último secretário que estava, ele foi acusado de corrupção e teve que sair às pressas do governo, né? Graças a Deus, o prefeito ele teve esse tato de mandar esse cara embora e a atual gestão também não tenho nada para dizer de maneira positiva, muito pelo contrário, já vi eles tendo ações aí, por exemplo, de ofertar cursos do Paulo Freire para que crianças, na minha visão, infelizmente, fiquem burras mais rápido, porque método Paulo Freire é o único lugar que é aplicado aqui no Brasil, no mundo inteiro não tem nenhum outro lugar aplicado e hoje nós, infelizmente, estamos configurando nos últimos lugares do PISA. Enfim, eu não acho que a educação seja uma prioridade para essa atual gestão. A gente vê nos uniformes escolares, a gente vê na forma que está sendo aplicada a educação aqui em Belo Horizonte e eu acredito e sonho que seja, de fato, um desejo de melhorar a educação aqui na nossa cidade dessa atual gestão. Vereador, muito obrigado pela sua presença. Infelizmente, Obrigada. nosso tempo encerrou, mas já se sinta convidado novamente a estar com a gente aqui no Rede Notícia. Muito obrigado. Foi um prazer Muito estar com obrigada. vocês. Obrigado. Obrigada.
Rede Notícia está terminando por aqui, agradecendo a sua companhia, você que está nos assistindo na tela da TV Horizonte, nos ouvindo na América FM, na Cultura M, não se esqueça de acompanhar nossas redes sociais, Instagram, TV Horizonte Oficial e também o Rádio América Oficial. E também no YouTube, viu, gente? Se inscreve lá no nosso YouTube, canal Rede Notícia TVH, e tem também a TV Horizonte.oficial. Agora você vai ficar com Bola na Rede com o Júnior Brasil, trazendo as novidades do mundo da bola. Boa tarde. No Brasil, meu filho, me ajuda aí, a bênção, João de Deus pro meu Flusão. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.